meus amigos, nossas saudações cordiais. Estamos aqui mais uma vez para o canal Lições de Amor, nesse quadro que nos enche de júbilo, que é o estudo da obra Paulo e Estevão, pelo Espírito Emmanuel. Nós já estamos no vídeo 89 dessa nossa playlist, dessa nossa série, e hoje nós vamos abordar a parte 3 do capítulo que nos serve de tema. Nós, no livro, estamos na segunda parte, no capítulo 9, o prisioneiro do Cristo. Então, no nosso vídeo anterior, nós falamos que mesmo Paulo, em regime de prisão, sendo conduzido por Júlio, o centurião romano, a Roma, devido ao fato de Paulo ter apelado a César, mesmo assim ele conseguia experimentar um pouco dos doces frutos em relação à sementeira que ele houvera feito nos corações em regiões distantes do seu círculo comum, ali na Ásia. Já próximo de Roma, ele experimentava essa forte adesão das pessoas ao cristianismo, a disseminação das ideias em respeito ao Evangelho de Jesus e o forte movimento que estava se criando. E no vídeo anterior nós paramos na parte em que um velhinho de nome Sexto Flacos acaba mobilizando várias pessoas para receber o apóstolo Paulo, e o próprio velhinho requisita a Júlio que se demore pelo menos uma semana a mais na cidade onde eles estavam, Pozzuoli, com o objetivo de aproveitar a vivência, a experiência ali com o apóstolo Paulo. E foi tudo feito em regime de cordialidade, fraternidade, não obstante a necessidade de Júlio cumprir o dever, com o máximo respeito às obrigações, e depois eles continuaram a viagem. Então esse é o objetivo do nosso vídeo de hoje. Então, Emmanuel vai dizer que o pequeno grupo partiu acompanhado de mais de 50 cristãos de Pozzuoli, que seguiram o ex-rabino até o Fórum de Ápio, em cavalos resistentes, montando carinhosa guarda aos carros dos guardas e prisioneiros. Então, por onde Paulo passava, havia um séquito. E em momento nenhum da obra a gente vê qualquer apologia ao envaidecimento, à vanglória, o fato de Paulo, fazer com que o seu ego inflasse por conta disso. Era já uma alma trabalhada no sofrimento e na dor, e portanto compreendia que a vedete da mensagem não era ele, e sim a mensagem da qual ele foi portador nessa segunda fase da sua vida, nesses últimos 30 anos da sua existência. Mas de fato é comovedor, deixa-nos embevecidos, nós que lemos, imagina para ele, o fato das pessoas serem tão sensíveis à mensagem a ponto de o seguir em relação àquele momento difícil. E ele precisava disso, A gente acompanhou aqui a saga de Paulo ao longo dos vídeos, e a gente vê dos desafios imensos que ele precisa superar. E a gente vê também a força que ele encontra no exercício da fraternidade para esse mistério, uma vez que não se casou, que foi apartado da sua família e dos seus entes mais próximos, escolhendo para si mesmo uma vida seta. Então, a fraternidade, o amor ao próximo, no sentido de ampliado, indo além das fronteiras da sua família, também o abastecia de bom ânimo e esperanças. Emmanuel mais para frente diz que Júlio não sabia como disfarçar a surpresa que lhe ia na alma. Jamais viajara com um prisioneiro de tamanho prestígio. E a gente aqui precisa também reconhecer a sensibilidade de Júlio ao aquecer as permanências prolongadas nas cidades, a participação desse cortejo de pessoas junto ao apóstolo Paulo, justamente por reconhecer nele um amigo. Ele estava ali constrangido ao exercício do dever, mas não deixava de demonstrar também a sua afetividade, e cada vez mais aquilo também servia para fazer com que a sua fé se consolidasse. Quem sabe no futuro ali Júlio não houvera se convertido ou não haverá de se converter, talvez a gente ainda veja nessa obra,
num apóstolo, né? E aí Emmanuel fala um pouco mais para frente. O apóstolo, referindo a Paulo, agora contemplava as regiões do Lácio, empolgado por emoções suaves e doces. Tinha a impressão de haver aportado a um mundo diferente da sua Ásia, cheia de combates acerbos. Lembremos que houve uma combinação recíproca entre romanos e fariseus, mas que efetivamente Paulo foi preso, né, e flagiciado, perseguido, sentenciado pelos irmãos de raça, né? E a gente inclusive vê ao longo da sua peregrinação romanos facilmente sendo convertidos e a inflexibilidade, né, e até certa insensibilidade moral dos fariseus em relação à mensagem. Não é que não tinha havido penetrância dos ensinamentos, mas proporcionalmente a gente vê um florescer da fé bem diferente, né? Então, quando Paulo chega nas regiões próximas a Roma e percebe tantos corações sinceros, verdadeiramente satisfeitos de vê-lo, né, de estar ali desfrutando da sua companhia, enfim, ficam efetivamente felizes, né? E aí ele vê que tudo aquilo valeu a pena. É lógico que o amor de Paulo era um amor despretensioso. Ele já tinha essa condição, né? Do amor renúncia, que não busca nada para si, que não espera retorno, mas é muito auspicioso, não é? A gente ter o reforço do nosso amor. Isso é toda a alma humana, inclusive uma alma sensível como a de Paulo, fica agradecida por isso. E chegando, portanto, próximo do seu destino, o velho Apolodoro começa a ter uma certa conversa mais íntima com Júlio e com Paulo. E ele diz assim: nós estamos no ano 61, mas há 3 anos que os discípulos do Evangelho começam a morrer nas arenas do circo pelo nome Augusto do Salvador. Paulo conhecia isso, né? Conhecia o martírio nos circos, porque quando ele estava para ser preso em Jerusalém, já se propagava, né, de boca a ouvido essas referências em relação à perseguição dos cristãos pelas autoridades romanas. Júlio, entretanto, fica enternecido e aterrorizado com isso. E aí ele começa a questionar, mas onde está, né, o governador, enfim, o próprio César, que permite esse tipo de coisa? Será que não pode se recorrer à justiça para evitar que essas carnificinas aconteçam? E aí Apolodoro vai responder: e quem poderá falar em justiça no governo de Nero? Conhecemos, pelo menos superficialmente, a história de Nero, né, que era um histrião, era uma mente muito perturbada, né, com fortes tendências narcísicas, uma cruel insensibilidade humana, principalmente em relação à sua própria família, né, a sua progenitura, inclusive. E era alguém que parecia também ter um certo ar perverso de se regozijar com o sofrimento alheio. Então, no seu governo, foram patrocinados inúmeros espetáculos horrendos como este, né? E o que é mais temerário, com aprovação popular, né? A massa ensandecida e a loucura com o dilacerar dos cristãos primitivos nas arenas ou nos postes do martírio, né? Costumavam-se matar os cristãos e estendê-los em postes e muitas vezes atear fogo como chamas vivas, né? Como tochas vivas. E aquilo ficava exposto na cidade. Então é um grau de insensibilidade muito gritante, né? Que comove. E Emmanuel continua narrando esse diálogo muito interessante e Apolodoro vai continuar explicando para ele, né? Os cristãos são conduzidos aos circos do martírio e da morte como escravos faltosos e misérrimos,
Como ainda não existe um fundamento legal que justifique semelhantes condenações, as vítimas são designadas como cativos que merecem os suplícios extremos. Então, na verdade, não havia uma sentença, não havia nenhum tipo de condenação. É lógico que a gente sabe da briga terrível em relação aos fariseus, de acusação de blasfêmia, feitiçaria, mas para os romanos não havia nada disso, né? Mas como os romanos eram um povo excessivamente dominador, havia dominado o povo daquelas terras, que em sua grande parte eram cristãos, e tal quais cativos submetiam-nos, né, à revelia dos seus atos, principalmente os cruéis. Então acabavam assim os cristãos sendo martirizados. E Paulo, ouvindo todo aquele discurso doloroso, lembra: nós precisamos negar a nós mesmos e tomar a nossa cruz. E eu acho interessante essa fala, porque isso não é uma apologia à dor. Ah, estão matando cristãos, nós temos que dobrar a nossa cerviz, abaixar a cabeça e simplesmente nos entregar tacitamente ao sacrifício. Emmanuel coloca aqui uma observação. Exclamou Paulo de Tarso, compreendendo o rigor dos tempos. Uma das coisas mais incríveis na mensagem do Cristo é que o Cristo sabia ser doce e enérgico, ser disciplinar e manso. Ele conseguia fazer este equilíbrio perfeito. Sabia o momento de falar, sabia o momento de calar, o momento de fazer e de não fazer. A gente ainda está exercitando, né? Ainda está engatinhando nessa arte, que é a arte de amar. Nada mais é do que a arte de amar. É a arte de educar, mas ter indulgência. Mas não uma indulgência quase criminosa. Explico. Aquela indulgência que simplesmente compadece-se da dor alheia, passa a mão pelos equívocos e é conivente. Isso não é indulgência, né? A indulgência legítima é aquela que é inspirada na compaixão, que não está cego para o erro, mas que busca sempre o bem, que visa atenuar o mal. E às vezes, até por conta das nossas imperfeições, né, dos nossos desafios a vencer, a gente tem uma espécie, Joana de Ângeles chama de vingança-prazer, em que a gente, com o poder nas mãos, até tenta usar esse poder para constranger o outro. Então isso é uma tentação ainda para nós. Para Jesus era algo natural, já era uma conquista para ele, né? Então o que eu estou querendo dizer? Paulo, que não era perfeito ainda, mas que já tinha passado por muitos sofrimentos, por muitas experiências, né, por muitos testemunhos, como ele gosta de chamar, ele já entendia as nuances do amor. Entendia o momento de enfrentar e de abster-se. Lembre que ele mesmo já fugiu e em outros momentos se entregou. Onde é que está a decisão, né? Baseado em que ele decide, em certas condições, agir de uma forma e agir de outra. É o exercício do amor quem diz, né? A intuição é quem vai dizer. A experiência, o sentimento. É você viver aquela mensagem e entender. É como se fosse quase uma intuição em relação ao desígnio do Pai, né? E logo em seguida, Júlio pondera: mas é um contrassenso a perseguição aos adeptos do Cristo, que trabalham pela formação de um mundo melhor, quando por aí medram tantas comunidades de malfeitores a reclamarem repressão legal. Ainda hoje nós conservamos o questionamento de Júlio. Por que perseguir aquele que é bom? Por que os bons morrem cedo, como a gente costuma coloquialmente falar, enquanto os maus, os malfeitores, né, estão soltos aí, e cada dia em maior número? Onde está a justiça, né, mediante todos esses fatos? E aí Apolodoro inspira-se e responde:
Não vou ler toda a resposta, mas tem 2 trechos em especial que ele vai dizer assim: os romanos abastados, os ilustres, não toleram a ideia da fraternidade humana. Para eles, inimigo é inimigo, escravo é escravo e miserável é miserável. Então o que acontece? O nosso senso de justiça está diretamente relacionado com o nosso senso moral. Nós já sabíamos disso. Em O Livro dos Espíritos, né? Quando Kardec, na terceira parte, coloca lá a lei de justiça, amor e caridade, os espíritos já haviam respondido isso a Kardec. Que à medida que o espírito evolui e ascende, mais o senso de justiça torna-se apurado, da verdadeira justiça. Então, em relação aos romanos, para eles, a fortaleza era a material. O culto aos deuses era para conseguir vantagens da vida presente. Então, a ideia da fraternidade implicaria em dilapidar, desfazer-se, né? Fazer uma espécie de partilha, de compartilhamento dos seus recursos. Seria diminuir a riqueza. E não era esse o objetivo. Conquistadores natos, para conquistar, é necessário estender o seu poder sobre outro, subjugar. E subjugar é o caminho contrário da fraternidade. Então ainda não havia sensibilidade moral nesse aspecto. E aí Apolodoro continua: em um tal ambiente, os desfavorecidos da sorte encontraram no Cristo Jesus um Salvador bem-amado, e os avarentos um adversário a eliminar, para que o povo não alimente esperanças. É muito mais fácil dominar alguém que não tem fé no futuro e que é um desesperançado do que alguém que é evangelizado. Isso é lógico, né? A ignorância, por muitos anos, isso ao longo da história da humanidade, sempre serviu à dominação dos poderosos que subjugaram os seus irmãos. Então, por isso a perseguição. E aí ele continua: as primeiras pregações cristãs passaram despercebidas, mas quando a massa popular começou a entender o elevado alcance da nova doutrina, começaram as lutas acerbas. Começou a avolumar. Tem muito cristão, né? Começou o despertar. E não era isso que se queria. E aí os cristãos, nesse momento, foram proibidos de se reunir e, vai dizer Apolodoro, em vista das garantias das cooperativas funerárias, começaram a se reunir nas catacumbas, às escondidas. Mesmo assim, perseguidos, descobertos, eram presos, torturados e mortos. Então, é uma situação bastante difícil. Mas Paulo vem com a resignação e com o consolo. Para o êxito indispensável dos seus esforços remissores, os discípulos não poderão caminhar no mundo sem as marcas da cruz. Nós temos as nossas marcas das nossas escolhas pessoais ao longo do tempo e nós temos as marcas da cruz. As marcas da cruz eu receio que a gente ainda não começou a experimentar. Muitas vezes a cruz que a gente carrega ainda é a cruz própria. A cruz que nós herdamos das nossas más escolhas. A cruz do Cristo é outra. É uma cruz em que nós somos flagiciados, perseguidos por conta deste ideal libertador. Mas isso só vem após nós conseguirmos nos redimir das nossas faltas. Então eles alcançam a Via Ápia, que é uma das principais estradas da Roma Antiga, e Emmanuel faz a referência que o apóstolo, ao chegar naquele lugar, é recebido, ovacionado pelas pessoas e fica enlevado com as explosões de afeto. Na cidade das Sete Colinas, também um nome conhecido, uma expressão conhecida para Roma, as Sete Colinas: Capitólio, Quirinal, Viminal, Equilino, Célio, Palatino e Aventino, que inclusive a gente vai ver em outros romances de Emmanuel. Então é isso, meus amigos.
Ficamos por aqui e até a próxima, se Jesus permitir. Tchau, tchau.